internacionalistas do mundo, univos! Para finalizar essa quarta temporada com chaves de ouro, vamos continuar no clima de retrospectiva desse ano maluco que foi 2022. Por isso, nós do Pod RI viemos contar nossas apostas para o ano que vem, baseadas nos eventos relembrados no episódio anterior. Hoje eu estou acompanhada da Sofia, do Bruno, da Laura e do Guilherme, que fazem parte dos projetos do Pod RI comigo. Digam olá, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Oiê! Olá, pessoal. Olá! Então vamos lá. Fazendo essa análise por ordem cronológica do que aconteceu em 2022, comecemos então com o que achamos dos impactos da pandemia na prospecção de 2023. Então, lá no início de 2021, um ano depois de que todas aquelas histórias que retratavam grandes crises sanitárias que a gente sempre viu em filmes ou leu em livros se tornaram reais, ou, em outras palavras, um ano após a OMS declarar a pandemia do Covid-19, o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palacios, afirmou que a pandemia do coronavírus deveria se estender até 2023. Ao longo de 2022, nós vimos uma considerável redução no número de novos casos e até no número de óbitos causados pelo vírus. Mas, ao mesmo tempo, também vimos alguns países retomarem algumas medidas de restrição para controlar a contaminação em seu território. Afinal, realmente seria possível escapar do coronavírus no ano que vem? Se você acessar a página da ONU News, uma das principais notícias é que a OMS indicou que via sinais de esperança para 2023, com redução de surtos e de pandemias, após realizar um balanço global da saúde em 2022. Sendo esperado, inclusive, que a Covid-19 e a Monkeypox deixem de ser emergências de saúde global. Mas é sempre bom ter em mente que os governos ao redor do mundo e nós, como cidadãos, vamos precisar aprender a conviver com o coronavírus, considerando que ele não vai sumir assim que o relógio marcar meia-noite no dia 1º de janeiro. Isso infelizmente acontece, principalmente porque a vacinação é super desigual a nível internacional, assim como muitas outras questões que causam impactos em todo o globo. Parece que a desigualdade está em todo canto. Uma coisa é certeza, assim como afirmou o diretor-geral da agência, é fundamental que os países fortaleçam seus sistemas de saúde pública. Nesses momentos é sempre bom lembrar que a gente pode não ter levado o Hexa, mas ainda bem que temos o SUS. Enfim, se tudo ocorrer como esperado e o número de casos tanto de Covid-19 quanto da Monkeypox continuar em decrescimento, a principal aposta é que nós finalmente veremos o fim dessas emergências de saúde global. Bom, e agora a gente vai para um tópico que com certeza todos seus familiares conhecidos mais te perguntam: e aí, o que vai dar? Como se você fosse um vidente, né? Bom, felizmente eu acho que é um dos tópicos mais tranquilos que a gente vai falar aqui, porque lida muito com elementos concretos, né? São cenários prospectivos que se baseiam muito em coisas que já aconteceram, históricos que já foram analisados, enfim. Vou começar sobre a crise energética da Europa, que já era uma coisa prevista há muitos anos pelo simples fato da Rússia fornecer 40% do gás utilizado para aquecimento e produção de energia na Europa, mesmo antes da guerra na Ucrânia, né? Através de sistemas extremamente complicados, com milhares de dutos que passam pela Ucrânia e por outros territórios que são disputados há décadas. E além disso, governos que são progressivamente mais antagônicos, né? Rússia, Alemanha, França, então já tá manjado há muito tempo uma crise energética. Tanto que a cada grande tópico da Europa, esse tema é revisitado. No Brexit, no esgotamento de gás natural regional que acontece em muitos países, enfim. Mesmo assim, a comunidade europeia continuava e continua aprovando políticas ecológicas e promovendo, por exemplo, carros elétricos, como se fossem os salvadores do futuro, né? Como se esses países europeus fossem os salvadores do futuro e os responsáveis pelo desenvolvimento sustentável. Eu acho que essa irresponsabilidade, né, por parte da Europa, com certeza vai consolidar o que muitos chamam de ecodemagogia, né? Como se a Europa fosse não só a salvadora do planeta Terra, como se eles fossem quem criou assim, o termo ecologia e quem mais são os responsáveis centrais por políticas ecológicas. Eu acho que essa crise energética não só não vai se resolver, mas vai mostrar cada vez mais a Europa como principal veículo ecológico. Vai ajudar a reforçar eles nessa imagem, porque enquanto a Rússia simplesmente não vai mais suprir, eles vão atrás de outros países, eles já estão na África buscando gás natural, e enquanto eles não conseguem, eles vão aprovando políticas que não são eco, mas por trás, assim, das cortinas, né?
Então, a gente vai ver países como a França, a Alemanha e a Espanha autorizarem incremento de emissões poluentes, ativando termoelétricas movidas a carvão, construindo novos terminais de importação de gás, construindo novos gasodutos faraônicos, né, que vão vir da África e do Oriente Médio para os países europeus, e eles vão justificar tudo isso pelo alto preço da energia, né? Eles vão afirmar que eles estão poupando a população deles, enquanto eles aplicam essas medidas de contenção, enquanto eles não conseguem concluir aí as obras de energias mais limpas, enquanto eles não concluem estudos, enfim, isso com certeza a gente vai ver. Nesse meio do caminho, com certeza, eles vão construir dutos em territórios de conflito, mais uma vez, mas eles vão usar a energia para algum novo elemento eco que emite menos gases poluentes, como foi o caso dos carros elétricos. Então, novamente, eles vão justificar. Eu não acho que esse ciclo da ecodemagogia europeia vai acabar, pelo contrário, eu acho que vai só se reforçar com essa crise energética, que muita gente chama de crise energética, mas que acontece há muito tempo. Eu comecei com esse contexto, mas aqui agora a gente vai falar sobre o principal elemento. Esse seria o principal elemento que faria a Europa interferir concretamente na guerra da Ucrânia, mas como eu pontuei, não é mais um fator tão latente para eles. Eles vão achar gás natural de outros lugares, igual eles já estão tentando. Sendo bem realista, eu acho que a gente pode dizer que a Europa não tem mais um grande interesse em parar a guerra da Ucrânia o mais rápido possível. Por isso eu não acho que eles vão interferir pesadamente para que essa guerra acabe. Não tô falando que eles são a favor da guerra, só que eles não vão fazer grandes atos, não vão interferir fortemente na guerra para que ela acabe. Isso vai deixar a grande expectativa com os Estados Unidos, né? Então, na minha opinião, o único ator que poderia parar essa guerra e que pode ter um pequeno interesse, que pode ficar grande, é os Estados Unidos. E a gente vai ter que ver se eles vão continuar interferindo progressivamente para o fim da guerra, que é o que está acontecendo, né? Eles estão cada vez enviando armas mais fortes, cada vez enviando mais força humana. Mas a gente tem que ver se isso vai ser realmente progressivamente até a guerra parar. Sinceramente, eu acho que os Estados Unidos não vai parar até um fim trágico. Eu coloco trágico porque eu não acho que os Estados Unidos vai vencer, usando termos bem genéricos. Não acho que tem interesses tão fortes assim que façam os dirigentes estadunidenses dedicarem toda a estrutura deles na vitória dessa guerra. Então eu acho que os Estados Unidos não vai vencer. Eu acho que infelizmente a guerra vai ter, né, um final aí bem trágico. Que a gente sabe que os Estados Unidos, em questão de hard power, só ganha quando eles se dedicam exclusivamente àquela pauta. E a gente também sabe que no soft power o Putin ele não joga esse jogo, então não tem como os Estados Unidos vencerem aí. Então, assim, esse é um pouquinho das minhas apostas. Eu acho legal somar o que a Sofia falou sobre os Estados Unidos poder interferir no andamento, no desfecho desse conflito. Também a China. Semana passada, um analista de relações internacionais, um professor falando que a China tem toda essa diplomacia mais discreta, digamos assim, só que esse conflito, justamente por causar todo esse desequilíbrio econômico e comercial na Europa e, em consequência, nos Estados Únidos, desequilibra também o comércio chinês, que é o principal motor do crescimento do país. A China, as últimas décadas, ela cresceu, se a gente for resumir grosseiramente, comercializando com o mundo inteiro, e essa guerra trava parte desse comércio, mas ao mesmo tempo a China não vai querer chegar lá e enviar um diplomata para parar tudo, senão ela efetivamente está interferindo no conflito. É uma situação muito delicada, né? A Ucrânia chamando os Estados Unidos pedindo arma, e a China, que há pouco tempo atrás fez uma aliança com a Rússia, vendo que Putin, calma lá, não vai por aqui, segura, tá travando meu comércio. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ficar muito atento em 2023, a postura chinesa frente a esse conflito, que mesmo que eles não façam nada, já é fazer alguma coisa. Nossa, sim, um ótimo comentário, muito bem pontuado. Legal que o Bruno falou muito sobre questões de status quo, que é uma questão que é central para o próximo tópico, né? Que é protestos no Irã. Bom, então a gente vai para mais um grande caso, né, de 2022, que são os protestos que aconteceram e continuam acontecendo no Irã.
Bom, para quem não sabe, provavelmente todo mundo já está acompanhando, mas o Irã está vivendo uma onda de protestos, né, em todo o país nesses últimos dias. Esses protestos eles começaram com a morte de uma jovem chamada Mahsa Amini por conta do uso do hijab. A polícia da moralidade do Irã, que é responsável por fiscalizar, né, essas questões, acusou ela de não estar com o cabelo devidamente coberto e por isso ela foi presa e depois desapareceu. Alguns momentos depois descobriram que ela estava morta. E desde então, né, a população, principalmente as mulheres iranianas, tomaram diversas atitudes de protesto para poder ter respostas sobre o que tinha acontecido com a Mahsa, né? Por que ela morreu, quais foram as causas, por que a polícia agiu daquela forma tão truculenta e também protestando um pouco sobre a polícia da moralidade e a existência dela mesma, né? Todo esse fundamentalismo religioso que envolve o Irã. E para isso começaram através dessas lutas por respostas, e essas lutas foram crescendo até que virou uma luta geral de diversas reivindicações de toda a juventude iraniana. Então, por isso começaram a haver outras reivindicações, como por exemplo questionar o poder do líder supremo do Irã, que é o Ayatollah Ali Khamenei, que é acusado de ser um grande ditador dentro da nação. Pela resposta do Ayatollah, foi, além, é claro, de minimizar todos esses protestos, também acusou os Estados Unidos e Israel de estarem envolvidos, o que os Estados Unidos principalmente já tem um grande movimento ali de interferências no Oriente Médio. Não é muito difícil que qualquer tipo de nação possa acusá-lo, inclusive por muitas vezes ainda existe sim uma responsabilidade estadunidense de colocar esses fundamentalistas religiosos e os governos extremistas no poder por todo o seu histórico de intervenção. Então, a situação lá nesse momento é essa, e eles começaram a... Só um minutinho. Então, eles começaram... Peraí, ok. Então, esses protestos avançaram no país até que finalmente se fortaleceram através do slogan Mulher, Vida e Liberdade, que tomou as ruas de todo o Irã. Agora a gente está tendo aí uma grande luta antissistêmica contra o governo do país e pela emancipação das mulheres em todo o país, em todo o Irã. Além disso, estamos vendo aí alguns resultados dessa luta. Por exemplo, a manifestação que teve dos jogadores da seleção iraniana na Copa do Mundo e agora, recentemente, as notícias sobre possíveis revisões de leis no Irã sobre o uso do hijab. Só queria pegar o trem aí do que o Guilherme falou sobre todos os efeitos internacionais de tudo que tá acontecendo no Irã, porque assim, eu acho que poucas coisas atualmente dependem tanto dessa repercussão quanto os protestos no Irã. Hoje, assim, o que a gente mais precisa ver é se algum país vai repercutir. Não tô falando interferir nem intervir, mas simplesmente chamar a atenção para o que tá acontecendo lá. Porque sem essa atenção, muito dificilmente alguma coisa vai mudar. Então, a atenção do mundo hoje, se vocês acham que tá todo mundo falando disso, não tá, gente. Tá muito pouca atenção nessa questão, perto do que eles realmente precisam, né? Perto do que essa população realmente precisa para mudar alguma coisa lá. Não é nada o que eles têm hoje, essa atenção. Então, é muito interessante, sim. Eu não conseguiria prever o que vai acontecer se realmente mais países vão dar atenção. Por exemplo, os Estados Unidos com certeza vai tentar como que eu posso dizer? Ofuscar qualquer coisa que chame atenção aí para um movimento enorme social, internacional para essa questão. Então, tem muitas camadas aí que eu acho muito legal de se pensar, né? Não se falar para acabar não falando nada errado, mas é uma questão muito interessante de ficar pensando em cenários assim. Pensando nisso tudo, eu acho que a repercussão sempre tem o seu papel, e como o Guilherme falou, coisas desse tipo acontecerem na Copa do Mundo, às vezes acabam sendo um portal de, assim, para realmente compartilhar tudo que está acontecendo e atingir mais pessoas, porque eu acredito que algumas pessoas que ficaram sabendo do que estava acontecendo, apesar de não ser tanta gente, como a Sofia falou, a gente acha que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, mas não sabe. Acho que acontecer nesse momento acabou atingindo
públicos que normalmente talvez não fosse atingir se não tivesse acontecido em meio a um evento tão grande quanto a Copa. Nossa, sim. E eu acho que tem muita gente focando nas questões erradas. Tem muita gente focando, por exemplo, nas execuções públicas, como se fosse... Gente, a execução pública acontecia em Londres até anos 80. Então, assim, tem muito mais coisa complexa aí que precisa de atenção, né? Não só as execuções públicas. Enfim. Daí, quando a gente pensa em tudo que a gente falou até agora, além dos impactos causados por uma crise de saúde, uma guerra no território europeu e mais uma eliminação brasileira nas quartas de final, a gente não aguenta mais isso, o que imaginamos que vem em 2023 com certeza será marcado pelas diversas mudanças nos governos ao redor do mundo, e é o que a gente vai apostar agora nessa próxima parte do episódio. Bom, essas várias trocas de governo que aconteceram em 2022 em todo o mundo prometem um futuro bem instável e, infelizmente, cheio de preconceito, principalmente na Europa. Na Itália, por exemplo, a vitória da premier Giorgia Meloni, que fez uma campanha construída em cima de concepções da extrema-direita, vai sem dúvida garantir um mandato fortemente nacionalista e carregado de fortes com a intolerância dentro do país. A gente pode esperar, então, o governo mais de direita que a Itália já viu desde a queda do fascismo. E isso, como sabemos, quase sempre resulta na inflação dos sentimentos xenofóbicos, homofóbicos e racistas, baseado nesses valores tradicionais que são pregados pelos partidos de direita. O pior de tudo é que isso vai dar palco para políticos de diversos países, além da Itália, abrir caminho para uma direita radical dentro de seus governos. Outro ponto importante que acredito que vai aumentar essa instabilidade internacional é a posição da Itália no cenário da política externa europeia, já que os ministros Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, que formam a coalizão com Meloni, são simpatizantes de Putin, enquanto testemunhamos que toda a OTAN está objetivamente em oposição à Rússia nesse conflito contra a Ucrânia. E aí fica a dúvida, Será que Meloni vai conseguir conciliar os interesses de seus próprios parceiros sem prejudicar a sua imagem internacional? E a gente soma isso uma crise energética na Europa também, que a gente já mencionou. É um cenário, para mim, é um caos iminente que a extrema-direita europeia vai fomentar. Além disso que o Bruno comentou, outra importante mudança de governo europeu aconteceu no território britânico depois da morte da Rainha Elizabeth. Essa foi uma das notícias que parou o mundo nesse ano e que vai muito além do feriado estendido que eles tiveram lá no Reino Unido. Teve Charles III assumindo o trono, teve a reimpressão das células da libra esterlina, mas é claro que as maiores mudanças estão acontecendo com certa frequência dentro do Parlamento Europeu. O catastrófico mandato de primeiro-ministro mais curto da história do território, protagonizado por Liz Truss, seguido da eleição de Rishi Sunak, provavelmente resultará em uma postura mais moderada do Reino Unido em relação ao Brexit, o que a gente pode perceber pelas próprias falas de Sunak. Mesmo tendo sido um apoiador do movimento, o Sunak parece entender que a atual crise em que sua população está inserida tem reflexos diretos da saída britânica do bloco europeu. A minha maior aposta, porém, é de que o Reino Unido vai seguir testemunhando uma conjuntura de instabilidade interna e externa muito grande em 2023, com essa crise econômica iminente após o dólar superar a libra. O problema está nos diversos opositores que Sunak tem dentro do próprio Partido Conservador, o que vai dificultar sua atividade tentando governar e a sua autonomia nessa região que está muito em crise. Assim, eu imagino que o político vai ser obrigado a gerenciar exaustivamente a política interna do seu próprio governo, diminuindo as chances dele conseguir enfrentar e conter os problemas que o Reino Unido está enfrentando. Sair ou não sair da União Europeia? Eis a questão que dividiu opiniões desde antes de 2017. A decisão, porém, vai ter impactos indesejados no futuro da sociedade britânica até muito depois de 2023. Eu só ia pontuar rapidinho que tudo isso que a Laura falou, ele tá sendo muito observado para as pessoas que moram lá, assim, eu trabalho com algumas pessoas que moram em Londres e eles falam que, assim, eles não estão reconhecendo Londres hoje em dia. A própria cidade, né, falando especificamente de Londres, tá sofrendo muito de tudo que tá acontecendo, em questões de qualidade de vida mesmo, então... Com certeza, concordo muito assim, com as apostas da Laura. Eu acho que o Reino Unido tá aí pra enfrentar um 2023 muito, muito difícil. Boa sorte pra eles aí. Até parece, né, que eles vão de sorte, mas... Quem eu acho que também vai precisar de sorte é a formação do também novo governo
no Brasil. Esse ano nós tivemos eleições não apenas do Executivo, mas também do Legislativo, e a principal mudança é o presidente Jair Bolsonaro perdeu a corrida à reeleição para o candidato de oposição e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu foco muito neste ponto, pois o Lula, ele foi presidente por 8 anos e ele teve uma diplomacia presidencial muito grande. Foi uma grande característica dos governos dele e contrasta enormemente com a postura do Itamaraty no governo Bolsonaro. Eu acho que na nossa área de relações internacionais essa é uma mudança que nós já estamos vendo. O presidente eleito assume somente em janeiro, mas já em novembro estava viajando e sendo recebido por fóruns internacionais como chefe de Estado, sendo que ele ainda não foi empossado. A gente está gravando o programa na semana do dia 21, já não se tem ainda todo novo governo, todos os ministros do Lula anunciados, mas já se tem o chanceler, que vai ser o chanceler Mauro Vieira. Ele já foi chanceler no governo de Dilma Rousseff, foi embaixador na Croácia, foi representante do Brasil na ONU, é um diplomata de carreira do Itamaraty, com credenciais ótimas, e eu imagino que teremos sim um Itamaraty muito mais atuante, pois nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, propositalmente o governo Bolsonaro quis fazer uma política diferente dos seus antecessores, e isso não é bem visto em relações internacionais. Eu acho que nós teremos alguns diplomatas itinerantes assim no mundo, vão passar 4 anos rodando o mundo, refazendo a imagem do Brasil. E uma coisa essa é uma aposta aqui que eu faço. Durante as eleições, nós gravamos um programa analisando os planos de governo dos principais candidatos, Lula e Bolsonaro. E os 2 planos de governo mostravam, pelo menos reconheciam a importância da pauta ambiental, cada um da sua forma. Mas os 2 reconheciam isso como uma ferramenta de política externa. E é inegável que este é um dos principais assuntos de política internacional hoje, a crise ambiental, não só nas Américas, mas no planeta inteiro. Eu imagino que o novo governo, o governo Lula 3, vai utilizar muito da pauta ambiental que o Brasil, desde os anos 90, é um dos principais expoentes no mundo dessa temática. Eu imagino que o governo vai utilizar dessa ferramenta para instrumento de projeção internacional, justamente em fóruns que, como a Sofia comentou, a União Europeia tem uma série de discursos ecológicos, mas se tu olhar para a França hoje, está usando queima de carvão adoidada para conseguir se manter em meio a uma crise energética. E existe o acordo Mercosul e União Europeia, que foi travado pela França com justificativas o Brasil não está cumprindo, o Brasil está com uma postura ambiental ruim. Me parece que essa vai ser e eu acho que é realmente uma ótima ferramenta que o Brasil pode utilizar frente a esses outros na arena internacional. Só pontuando também isso que o Bruno falou do acordo Mercosul-União Europeia, que eu acho que vai ser com certeza um dos tópicos mais falados de 2023, em complemento aí para piorar a situação do Lula, se bem que ele vai com certeza lidar com isso muito bem, a União Europeia, muita gente não está falando disso, mas a União Europeia aprovou uma lei, né, pela Comissão Europeia, que chama Lei Antidesmatamento, que basicamente proíbe a importação de produtos que venham de áreas desmatadas, e essas áreas, elas não podem ter sido desmatadas a partir de 2020, e isso, assim,
simplesmente acaba com o Brasil, porque por mais que, ok, algumas áreas hoje em dia, né, já estão com essa ciência do não vou desmatar, isso é de 2022, 2021 no máximo, a maioria das áreas que exportam, elas foram desmatadas em 2020, com certeza. E além disso, essa lei, né, ela não interessa se foi desmatamento legal ou ilegal. Isso também piora a situação do Brasil, porque aqui tem alguns desmatamentos legalizados, e esses produtos também não vão poder ser comercializados pela União Europeia. Então, assim, me parece que se essa lei realmente for aprovada por cada um dos países, porque ela só foi agora aprovada pela Comissão Europeia, mas se ela for implementada em cada um dos países, isso é ainda mais um empecilho, né? Mesmo se o acordo União Europeia-Mercosul foi aprovado, não vai adiantar de nada, porque os produtos não vão conseguir entrar na União Europeia. Então, assim, com certeza a pauta eco vai ser o que o Lula mais vai focar, tanto que o novo chanceler já falou que não vai ter viagem para Venezuela nenhuma, não vai ter viagem para Cuba nenhuma, que é o que o Lula mais fazia no governo Lula 3. Então, assim, eu não tenho certeza que os esforços deles vão realmente ser para essa pauta. Bom, e a gente consegue ver a economiação do Mauro Vieira, a Croácia nos perseguindo em todas as etapas da vida do brasileiro, seja na Copa, seja na diplomacia. Ela continua aí com os 4 minutos rondando, né, o nosso país. Bom, mas dentro disso a gente consegue ver que agora o Itamaraty vai poder voltar com um pouco da sua política ativa e altiva, como os governos Lula costumam dizer, né? De poder se relacionar mais com os países ao redor do mundo, de participar ativamente das agendas internacionais, dessas discussões. Dentro do governo Bolsonaro, a gente teve uma falta de protagonismo muito grande da diplomacia brasileira, que tem um histórico de diplomacia, né, e de protagonismo nos organismos internacionais, e a gente vai poder agora, esperamos, contar com a volta dessa diplomacia. Além disso, quando a gente trata da questão do acordo entre Mercosul e União Europeia, a gente pode ter um empecilho se a gente for olhar agora com essa volta dessas relações políticas internacionais Sul-Sul, e principalmente aqui dentro da América Latina, com o interesse do governo Lula de reconstruir as relações dentro da Unasul, dentro do Mercosul. Talvez um problema com a Argentina, que tem uma política um pouco mais protecionista do que o Brasil, principalmente do que se diz da sua indústria automobilística, e a quem não interessa tanto esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O próprio governo da Argentina recentemente se manifestou ter que revisar essas questões, porque pode ser que hajam discordâncias. E aí, por essa vontade do governo Lula de provavelmente se manter perto da Argentina, que inclusive foi um dos primeiros chefes de Estado foi um dos primeiros chefes de Estado que reconheceu a vitória do governo Lula e um dos primeiros a serem visitados, talvez afaste um pouco essas possibilidades de acordo do Mercosul com a União Europeia. Bom, mas eu apostaria que não. Eu acho que a Argentina tá muito coitados, uma dívida pública gigantesca aí pra votar contra um acordo que daria muito dinheiro pra eles. Mas, com certeza, em outros tópicos, isso vai ser um grande problema. Mas eles ganharam a Copa do Mundo. Eita, é verdade. Agora eles estão com poder de barganha. Esse poder de barganha o Brasil está há tempos. Mas pensando agora que entre barrar um acordo e comemorar a vitória da Copa do Mundo, eu acho que a Argentina deve ter mais interesse em comemorar a Copa do Mundo, obviamente. Até eu, né? Será que eles vão usar os 222 milhões da Copa para poder comprar cerveja comemorando ou para pagar a dívida externa? Para comemorar, obviamente. Para comemorar, a dívida externa não paga isso tudo, não. Falta. E daí passando da alegria da Argentina para o desespero do Peru, outro evento que causou bastante comoção no cenário internacional foi o fim da presidência de Pedro Castillo. Aos 45 do segundo tempo, que a gente estava falando de futebol, no último momento possível, esse caso só prova que o ano realmente só acaba quando ele termina. Mas apesar do Peru agora ter a Dina Boluarte como presidente, ainda vai rolar muita coisa referente à crise política desse país. Para 2023, a gente tem algumas apostas super importantes para o futuro desse país, sendo elas a possibilidade da nova presidente cumprir o mandato dela, que deve terminar só em julho de 2026, ou seja, só na próxima Copa, ou de, por outro lado, antecipar as eleições presidenciais e parlamentares para o ano que vem já. Até o momento da gravação desse episódio, é um pouco difícil saber qual dessas apostas vai vingar realmente, considerando que a Dina Boluarte
não descarta essa última possibilidade de convocar as eleições, mas que se ela decidir levar isso para frente, ela vai necessitar a aprovação do Congresso. Uma coisa é certa, a pressão para que sejam convocadas as novas eleições é muito grande, e apesar da população ainda não ter feito grandes mobilizações acerca dessa situação, obviamente eles não estão quietinhos, mas eles também não estão gritando ainda, pode ser uma questão de tempo para que isso aconteça. Então, para 2023, a nossa aposta é que não há aposta nenhuma, tá tudo incerto no Peru. Pode ter novo presidente, pode não ter, pode ter manifestação, pode não ter também. Então, eu acho que é o elemento surpresa que apareceu em 2022 e que realmente tudo que acontecer no ano que vem vai ser uma surpresa, porque ninguém sabe o que esperar. Eu acho que tem novo presidente vindo. Em meio a esse caos todo que tá no Peru, acho relevante mencionar, é a primeira vez que o Peru tem uma presidente mulher na sua história. Inclusive, eu não mencionei antes, com a nomeação, quando eu comentei a nomeação do Mauro Vieira, mas o Itamaraty também tem pela primeira vez a número 2, agora me fugiu o nome, mas é uma secretária do chanceler, eu esqueci também o nome do cargo, é pela primeira vez uma mulher. E aproveitando aqui essa fala para fazer uma pequena síntese com tudo o que a gente já comentou, a própria pauta feminina já é algo que extrapolou um campo político apenas, é algo que a gente vê todos os campos políticos em todos os países em algum momento comentam. Hoje o mais notório é o Irã, mas a primeira presidente da Itália é uma extremista de direita. Também leva o título de primeira presidente mulher, assim como a do Peru. Acho até interessante pontuar isso, porque essa secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura, que também é uma figura que já apareceu aí no governo, igual a Mauro Vieira, ela não é uma pessoa nova, até porque ela nem poderia ser, mas enfim, ela já tem aí grandes feitos. Vai ser uma dupla interessante, porque o próprio Mauro Vieira já foi acusado de defender assédio, né, entre o Itamaraty, enfim, já tem as respostas dele, a defesa dele, já tá tudo aí no Google para quem quiser procurar, mas vai ser uma dinâmica interessante também de se analisar por uma lente feminista, enfim, com certeza algo que ainda bem que o Bruno falou. Agora, saindo um pouco da América Latina e pensando, mais uma vez, no destino da política do Oriente Médio e do avanço da direita, temos que relembrar a reeleição do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, conhecido por aí como Bibi, em uma coligação com a extrema-direita. Isso vai garantir uma ampliação desses sentimentos de intolerância dentro do território, assim como analisado para o futuro da Europa. Tenho certeza que o avanço da direita radical em Israel vai fomentar ainda mais o anti-islamismo sob o pretexto de combate ao terrorismo. Com os apoiadores do político sendo ultranacionalistas e ultra-ortodoxos no judaísmo, a tendência é de que a sociedade de Israel e de seus países aliados, como o Reino Unido, a Alemanha e, é claro, os Estados Unidos, que sempre tem que estar envolvido em todas as tretas, experienciem um aumento da xenofobia direta ou indireta contra os árabes. Infelizmente, no ano que vem, com certeza, veremos muito mais ataques diretos aos territórios árabes incentivados por políticos do partido sionista Likud, que Bibi faz parte, já que o mandato dele em 2015 foi marcado por ter sido o mais violento da história do país. Todo esse cenário nos dá uma sensação de desilusão quando pensamos no que aguarda as relações internacionais. Depois de tanta previsão de caos para a política externa internacional, a gente vai passar para um tópico, entre muitas aspas, mais leve. Esse ano, as redes sociais e a internet também foram cenários de algumas instabilidades. O que será que 2023 reserva para o futuro das tecnologias? Bom, já vou começar aí discordando que eu não acho uns cenários mais leves, inclusive eu acho um cenário muito mais difícil de se prospectar do que a própria guerra da Ucrânia, então acho que isso já diz muito sobre o que eu considero. Vamos começar sobre a compra do Twitter pelo maluco do Elon Musk. Por mais que a gente tente enxergar o Twitter e o mundo das redes sociais através de uma lente da globalização, ai que lindo, conectando povos e todo mundo consegue se falar, não tem como a gente fugir da verdade. O Twitter e a maioria dessas redes sociais é estadunidense, gente.
nasceu lá, a ideia foi deles, é deles. Então, isso quer dizer que uma hora ou outra, essas redes sociais, e agora falando especificamente do Twitter, esbarraria e na questão fundamental mais importante para os Estados Unidos, né, que é a liberdade de expressão. Todo mundo que estuda os Estados Unidos minimamente, ou que vê as notícias, sabe que para eles liberdade de expressão não é brincadeira. Talvez é a coisa que eles mais falem, assim. Uma aposta que a gente já pode fazer é a seguinte: por mais que o Elon Musk realmente siga a enquete que ele propôs na conta dele e deixe o board executivo do Twitter, a mente dos estadunidenses já foi contaminada com a sementinha da dúvida de que o Twitter não permite o pleno exercício da liberdade de expressão. E isso é uma coisa muito séria para eles. Então, na minha opinião, o Twitter nunca vai voltar ao ser o que ele era antes. Com certeza, em 2023, a gente vai ver muitas mudanças, seja na reformulação da rede social, ou seja no desuso dela, né, na migração dos usuários para alguma outra conta semelhante, como já está acontecendo aí. O Elon Musk e os seguidores dele já vem falando há algum tempo que o novo Twitter vai ser um espaço fundamental para a liberdade de expressão, e eu uso aqui liberdade de expressão no sentido mais ortodoxo e estadunidense possível, que quem não tiver interessado pode usar o livre-arbítrio e se retirar da rede. Então, assim, óbvio, gente, ele usa a liberdade de expressão como? Se você é dono do veículo, você pode fazer o que você quiser. Quanto mais poder você tem, mais liberdade você tem. Meritocracia, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que veio dos Estados Unidos. Claro que o mais louco sempre pode acontecer. O Elon Musk pode deixar de ser cultuado por milhões de pessoas e o Twitter pode fazer parte dessa resistência à megalomania dele, mas eu vou apostar no novo Twitter mesmo. Ele tweetou recentemente que ele tá procurando um novo louco para ser o CEO, né, que ele vai deixar o posto, ele só tá procurando aí um novo louco. Eu tenho certeza que ele vai achar. Então, eu, infelizmente, sou bem pessimista nessa questão. Nesse termo mesmo ele tweetou, né? Ele quer um novo louco. Sim, ele falou um novo louco. Ai, gente. Eu acho que toda essa compra do Twitter pelo Elon Musk enfim, ele criar enquetes para perguntar para as pessoas se ele deve continuar sendo dono da rede social que ele comprou ou não, é totalmente energia daqueles episódios de Natal que não contribuem nada para a história. Você acha que não vai fazer diferença nenhuma, mas que vai fazer toda a diferença do mundo, porque se você parar para pensar que é bem comum que a gente migre de redes sociais, a gente já matou o Orkut, passou pro Facebook, matou o Facebook, passou para outras redes. Então é muito comum que a gente fique mudando de redes, mas ainda tem isso, né? O Twitter não vai continuar sendo o que ele foi, mas ele não vai deixar de existir, ele só vai ter a nova versão dele. E a gente pensa que, por exemplo, em 2024 tem eleições nos Estados Unidos de novo, eleições presidenciais. E o Twitter, como outras redes sociais, tem muito peso nesse período. Onde, como a Sofia falou, as pessoas se expressam e as pessoas conseguem influenciar a opinião dos outros ou simplesmente só deixar uma pulguinha atrás da orelha ou espalhar as chamadas fake news, enfim. Então, parece que não vai fazer diferença nenhuma toda essa loucura do Elon Musk e todo esse período de vou ser dono do Twitter, não vou ser dono do Twitter. Mas a questão real é que tem muita consequência vindo aí e, como a Sofia falou, realmente é muito difícil apostar nesse cenário. Vou terminar agora com o tema, para mim, mais difícil de fazer aposta, que é criptomoedas e NFTs. Acho que a palavra apostar é um pouco redundante, até confuso, né? Porque a gente tá falando de investimento e prospecções é igualmente ruim, já que a gente tá falando de economia e tecnologia, que são duas áreas de estudo gigantes. Não são meros elementos conjunturais, né? Pra gente ser mais preciso nesse tema, a gente precisaria entender de qual país a gente tá falando, de qual sociedade, enfim. Isso pontuado, a gente tem sim algumas observações gerais para fazer sobre as criptos e as NFTs. Primeiro, sim, as criptomoedas perderam credibilidade nesses últimos tempos, mas eu não acho que isso altera o fato de que aplicações em blockchain com certeza vão ser o futuro. Então, não, com certeza, com certeza é difícil, mas 99% de certeza de que as criptomoedas não vão sumir e que com certeza elas vão fazer um comeback, até porque é pra isso que elas servem, né? Pra sumir e voltar, sumir e voltar. A segunda aposta, usando o termo que eu falei que não ia usar. Sim, o mercado das criptomoedas é extremamente volátil, o valor das criptomoedas alteram drasticamente em qualquer momento,
retirando qualquer forma de liquidez que essa moeda poderia ter, né? Mas isso não faz das criptomoedas um elemento completamente inadequado à economia tradicional, que é o que muita gente afirma, né? Ah, como você vai usar como moeda um elemento que não tem liquidez? Pô, você viveu no Brasil em 2019? Você estudou o Brasil e as taxas de juros e inflação em 1990? Então você sabe que liquidez e moeda nacional também não quer dizer economia clássica. O fato de que a criptomoeda tem uma alta volatilidade não quer dizer que ela é completamente incompatível com a economia. A terceira suposição, o Bitcoin, que é encarado como a cripto mais segura, com esse aumento generalizado da inflação em países instáveis, que com certeza vai acontecer, até porque muitos países têm um novo governo agora, a inflação aumenta, eu acho que com certeza essa moeda vai se consolidar ainda mais. Porque, né, inflação alta vira uma espécie de segurança para muitas pessoas que têm dinheiro nesses países. Então, pessoas ricas em países com uma inflação muito alta, elas tendem a ir para criptomoedas, para o Bitcoin, que é a cripto mais segura. Além disso, pessoas que trabalham muito com tecnologia, que está aumentando a cada dia mais, pessoas que realizam muitos pagamentos online, pessoas que têm funcionários em outros países, que contratam serviços de fora, com certeza vão enxergar cada vez mais as cripto como um ótimo recurso, porque usando cripto, as pessoas conseguem fugir de atraso no pagamento, um negócio que você deposita hoje, demora uma semana para cair para a pessoa, taxas, dupla tributação, enfim, cripto não tem isso, então é uma facilidade muito grande para quem trabalha nessa área. E a última exposição, que é sobre NFTs, eu acho que elas ocupam um lugar cada vez mais relevante no mundo atual. E eu acho extremamente importante para o financiamento de projetos sociais e culturais também, os quais normalmente não recebem muita atenção no mundo capitalista tradicional. Uma pessoa pode ter uma ideia genial da casa dela e listar uma NFT ali para angariar fundos e colocar de pé um projeto inteiro. Inclusive, isso já aconteceu. E até todo o conceito, não sei se alguém conhece o conceito de Black Money, ele contou muito com a existência da NFT para poder existir e hoje está aí indo para ser uma das maiores contas digitais do Brasil e mais para frente eu acredito que vai ser do mundo. Então assim, não tem como fugir desse papo de NFT e cripto se você é jovem em 2022, porque blockchain tá aí para ficar, acho que isso é uma certeza. O Banco Central do brasileiro já estuda há mais de ano o desenvolvimento do real virtual, que seria exatamente isso que parece, uma versão cripto do real. E outra coisa que eu queria somar é o que a Sofia muito bem colocou sobre a infinidade de usos que a gente tem para criptomoedas. Criptomoedas também são muito boas para usar se tu mora num país sancionado por outros, que tu não consegue efetuar pagamentos. A Rússia está utilizando disso, a Coreia do Norte se utiliza disso há muitos anos, e todos os outros conflitos que acontecem no mundo, e que agora com todo esse caos aqui que a gente narrou nesses últimos 40 minutos, que daqui a pouco a Itália faz uma sanção, não sei contra quem, contra onde, tudo mais, as pessoas vêm, poxa, eu não preciso fazer conta num banco para ter essa moeda, é só fazer um cadastro aqui, baixar um aplicativo assim, assado, e eu tô comercializando com um cara do outro lado do mundo, pô, beleza. Nossa, total. Acho que coisa que o Bruno falou, a gente pode concluir que, você é aquela pessoa que fala, nossa, insuportável quem fala de cripto, insuportável quem fala de NFT. Tenta você ir morar num país que tem 30 mil sanções comerciais, você não pode comprar, sei lá, uma coisa que você gosta muito. Remédio, às vezes. Às vezes até coisas fundamentais, sabe? Não tem como... Eu acho que é muito crime, assim, você simplesmente banalizar esse papo e falar, é muito bobo quem fala disso, muito, muito idiota, gente do céu. Coloque-se no lugar do outro. Sem falar que nós temos países onde o Bitcoin é a moeda oficial, né? Não sei se a gente ainda tá nessa situação, se já mudaram ou não. El Salvador tem. Aí então, eu já acho, pelo amor de Deus. Nesse caso, as pessoas não têm sequer opção, né? A moeda oficial do país é a moeda virtual. E a gente ignora tudo que a gente falou de inflação e cripto ser uma coisa segura, que era pra ser. Então, assim, acho que até quem gosta de cripto é contra a cripto virar uma moeda oficial nacional, porque era pra ela ser uma alternativa.
Mas tem muita coisa pra falar sobre isso. Quem sabe a gente faz um episódio só disso. Isso é algo que certamente a gente vai falar muito em 2023. Bom, o que a gente pode tirar disso é que se você é alguém que não quer ouvir ninguém falar de criptomoeda ou NFT, talvez a minha aposta é que você pode não estar falando disso em 2023, mas em algum ano você vai estar falando disso, porque vai se tornar inevitável. E, enfim, essas foram as nossas apostas. A gente podia estar sabendo de tudo que a gente estava falando e em alguns momentos a gente podia realmente não fazer ideia das apostas que a gente estava fazendo e simplesmente chutando qualquer coisa que veio na nossa mente. Mas a gente agradece demais por você ter escutado até aqui. É isso. O Pod RI agradece também por todos aqueles que acompanharam essa temporada. E ano que vem tem mais Pod RI pra vocês. Muito obrigada e até 2023. Tchau, gente. Obrigada por ouvir eu falar a coisa que eu mais gosto de fazer, prospectar cenários. Com certeza eu falei um monte de coisa que eu não faço ideia sobre, igual a Vicky falou, mas tamo aí, né? Beijos. É isso, gente. Infelizmente, os 4 anos de graduação de Relações Internacionais não são uma graduação em evidência. Então, a gente faz de tudo aqui para poder prospectar e ter um pouco dessa noção. A gente espera que a gente consiga ajudar um pouco, mas só o ano que vem vai poder nos trazer respostas mesmo dessas conjunturas. E ano que vem a gente segue nessa profissão maravilhosa que é ser um fofoqueiro internacional. Evidente. Tchau, gente. Espero que tenham gostado do episódio e ano que vem a gente vê aí o que a gente acertou e o que a gente errou. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o Labre, o Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes ou episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Para além disso, não esqueça de dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio, onde a gente sempre deixa alguns links relacionados ao tema da vez.